Quais são as dúvidas mais frequentes sobre a punção aspirativa por agulha fina da tireoide? O procedimento que eu mais curto fazer, se eu pudesse, viveria disso e faria só isso todos os dias. Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo Júnior e este é o canal Tireoide na Prática. E toda semana eu recebo perguntas sobre a punção de tireoide. Uma delas é: quantas vezes a agulha precisa entrar no nódulo? A punção dói? Qual o tamanho do nódulo que precisa ser puncionado? O que significa quando o resultado vem indeterminado? E hoje eu reuni essas principais dúvidas em um só vídeo, como quem faz o procedimento na prática quase todos os dias. Uma das perguntas mais comuns é: quantas vezes a agulha precisa entrar no nódulo? E a resposta é: depende do que eu encontro durante o seu procedimento de punção. Faço a primeira passagem, a primeira punção guiada pela ultrassonografia em tempo real e coleto o material do nódulo. E em seguida eu avalio se esse material me parece suficiente. Se a celularidade parece estar adequada, eu posso encerrar o procedimento ali. E na maioria dos nódulos, uma passagem, uma espetada no nódulo costuma ser suficiente. Se eu achar que preciso de mais material, ou porque a amostra é hipocelular, ou porque esbarramos num vasinho e veio mais sangue do que eu gostaria, ou porque eu preciso colher material complementar para outros testes, aí sim eu vou pedir mais uma ou duas espetadinhas, mas é muito pouco provável que sejam mais de 3 espetadinhas no seu nódulo. E se você precisa de mais de uma espetada no nódulo, não significa que algo deu errado, mas sim que nós estamos tentando garantir que esse material seja um material de qualidade e suficiente para uma conclusão diagnóstica em que nós confiamos. A pergunta é: a punção dói? O que eu vou sentir durante a punção? A experiência real do procedimento é que a punção feita com a agulha fina, que ela é mais fina do que a maioria das pessoas imagina, e na maior parte dos casos nem requer o uso da anestesia, porque a picada da anestesia costuma ser ainda mais desconfortável muitas vezes do que a picada da própria punção. O que os pacientes relatam de forma mais consistente é a sensação de pressão no pescoço durante a punção, e não uma dor aguda, raramente insuportável. Alguns sentem um desconforto passageiro quando a agulha atravessa a cápsula, ou a cápsula da tireoide, ou a cápsula do nódulo, mas isso dura poucos segundos. Depois do procedimento, é comum sentir um incômodo local por algumas horas, semelhante a uma picada de agulha comum, mas não há necessidade de um repouso especial. A maioria dos pacientes retoma a sua rotina normalmente no mesmo dia. Tamanho de nódulo que precisa ser puncionado? Essa é uma pergunta que parece simples, mas não tem uma resposta única. O tamanho do nódulo entra na decisão de fazer a punção aspirativa, mas ele sempre trabalha em conjunto com a classificação de TIRADS, do ultrassom e também de características clínicas, como história familiar de câncer de tireoide. Os nódulos TIRADS 5, que são os nódulos considerados altamente suspeitos, nós puncionamos a partir de tamanhos menores, geralmente 1 centímetro, maiores que 1 centímetro. Mas, se eles são considerados altamente suspeitos, nódulos muito hipoecóicos com mais uma ou duas características suspeitas no ultrassom, nós podemos sim negociar a punção desse nódulo a partir de 0,5 centímetros. Já os nódulos TIRADS 4, que são considerados moderadamente suspeitos, a punção está indicada a partir de 1,5 centímetros. Os nódulos TIRADS 3 são nódulos levemente suspeitos e a imagem da ultrassonografia geralmente nos tranquiliza, e por conta disso nós puncionamos esses nódulos a partir de 2,5 centímetros. E os nódulos TIRADS 1 e 2, a imagem de ultrassom já nos basta para nós sabermos que eles são benignos e geralmente não são puncionados. Na verdade, podem ser puncionados apenas para uma documentação se o paciente precisar de uma terapia não invasiva como a alcoolização e a ablação, que são procedimentos geralmente definitivos para aquele nódulo, e é bom que nós tenhamos uma documentação de benignidade daquele nódulo através de uma punção. Ou seja, um nódulo pequeno com características muito suspeitas
pode precisar da punção antes de um nódulo grande que para nós no ultrassom é claramente benigno. E o T-RADS é que define essa prioridade, e não é o tamanho isolado. Até mesmo a classificação da ATA, que está prestes a ser liberada, com novas formas de nós avaliarmos os nódulos de ultrassom, consideram as expectativas do paciente, a história clínica, muito mais do que o tamanho isolado do nódulo. Uma outra questão, Bethesda 5 e 6, que são os resultados de maior suspeição na punção aspirativa e indicam uma probabilidade alta de câncer. Bethesda 5, os nódulos são considerados suspeitos para malignidade. Nós temos células que apresentam a maioria dos critérios, mas não todos os critérios de malignidade, e o risco de malignidade estimado na terceira edição do sistema Bethesda em 2023 chega próximo aos 75%. A conduta habitual é a cirurgia, geralmente a lobectomia, como uma abordagem inicial, com decisão sobre a extensão conforme os achados intraoperatórios e a histologia definitiva no seu laudo final após a cirurgia. Já o Bethesda 6 é aquele nódulo que nós temos quase convicção de que ele deve ser maligno. A citologia já preenche a maioria dos critérios diagnósticos de malignidade e o risco de malignidade se aproxima dos 97% segundo o Bethesda 2023. A cirurgia é indicada na grande maioria dos casos e o tipo do procedimento, se lobectomia ou tireoidectomia total, depende das características clínicas do tumor, como o tamanho, a extensão deste tumor, o comprometimento de linfonodos do pescoço e outras questões. Nos dois casos, receber o resultado de Bethesda 5 e 6 não significa que a decisão cirúrgica já está formada de forma definitiva, mas significa que chegou a hora de discutir com o cirurgião especializado o planejamento adequado para o seu caso específico. E eu posso repetir a punção quantas vezes for necessário? A repetição da punção é um processo legítimo do diagnóstico. E muitas vezes nós precisamos repetir a punção e isso não é um fracasso do procedimento. É parte do processo diagnóstico quando o resultado não permite uma conclusão segura. E também quando os nódulos crescem mais de 20% ou aumentam mais de 50% no seu volume, nós também podemos repetir a punção para ficarmos tranquilos de que aquele nódulo que já teve uma punção Bethesda 2 continua com uma punção Bethesda 2, apesar do seu crescimento. Que outras situações nós precisamos repetir a punção? Bethesda 1, que é o não diagnóstico, quando nós não temos material suficiente, a repetição da punção é a conduta padrão. Bethesda 3 pode ser que seja necessário repetir a punção para realizar o teste molecular ou para tentar retirar esse paciente do Bethesda 3 e colocá-lo nas categorias diagnósticas mais definidoras como Bethesda 2 ou 5-6. Se nós temos dúvidas da representatividade do material, quando há uma suspeita de que uma área puncionada não corresponde à região mais suspeita do nódulo, não existe um limite rígido de quantas vezes uma punção pode ser realizada se essa dúvida permanece. E cada repetição é avaliada dentro de um contexto clínico e o objetivo é sempre chegar a um resultado que permita uma decisão segura do seu médico assistente. Um resumo rápido: o número de passagens da agulha varia conforme a qualidade do material que nós coletamos, mas geralmente uma única passagem é suficiente para nós termos tranquilidade de um laudo de confiança. A punção costuma ser bem tolerada e há uma sensação de pressão, mas não uma dor intensa, uma dor aguda. A anestesia local geralmente não é necessária. O tamanho do nódulo trabalha em conjunto com o T-RADS para definir a indicação de punção, mas não decide sozinho. Bethesda 5 tem o risco de malignidade até 75% e Bethesda 6, que tem o risco de malignidade alto até 97%, e indicam uma provável avaliação cirúrgica, segundo os critérios de Bethesda 2023, sua terceira edição. Repetir a punção é parte legítima do processo de diagnóstico e não significa fracasso do procedimento necessariamente. Se você achou esse conteúdo útil, deixa o seu like e compartilha com outros profissionais e pacientes que precisam dessas informações. Não se esquece de seguir o canal Tireoide na Prática e curtir esse vídeo para você ter acesso a mais vídeos com conteúdos como esse. Até mais!